Olá pessoal, estamos de volta aí para mais uma videoaula, dando sequência sobre tecnologia dos elementos de máquina. Hoje estarei passando a aula de número 3, que vai falar sobre pinos e rebites. Quer ficar por dentro desse assunto? Fique conosco aqui no canal. Porém, antes, não se esqueçam, vá lá, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, também deixe o seu comentário. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Então vamos para a nossa videoaula. Então vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Dando seguimento aos elementos de fixação, já falei sobre os anéis elásticos, arruelas, chavetas, contrapino, cupilha, parafuso, porca e rosca. Hoje estarei falando sobre pinos e rebites. Aqui nós temos pino maciço e oco. No caso aqui, um pino paralelo. Quando se fala em paralelo, a medida de uma extremidade é a mesma da outra. Por exemplo, se aqui estiver dando 10 milímetros, na outra extremidade também está dando 10 milímetros. E aqui um pino cônico. Ele tem uma medida de uma extremidade maior que a outra. Por exemplo, aqui 10, aqui 8. Essa medida, a definição dela vai de acordo com o projeto da máquina e, claro, de acordo com tabelas. E aqui nós temos um pino furado e com rasgo na lateral, que é chamado de pino elástico. Então, definição de pinos são elementos de fixação móveis de corpo cilíndrico que servem para unir duas ou mais peças e alinhar furos cônicos. Então, são elementos de fixação móvel, ou seja, você pode montar e desmontá-lo sem danificá-lo. Esses pinos ele pode ter cabeça ou não. Podem ser cônico, conforme eu comentei antes, fixo com rosca ou fixo com contrapinos e pode ser colocado com ajuste por interferência, ou seja, o pino com a medida menor do que o furo. Depende muito da aplicação. Existe um tipo diferenciado de pino que não são utilizados para ajuste com interferência, os chamados pinos elásticos, foi o que eu falei aqui. Os quais são feitos em aço mola, com a ranhura na lateral e são ocos. São elementos de máquina bem resistentes, de materiais, como foi falado, de mola, e também recebe tratamento térmico. Esse tipo de pino, ao ser colocado no furo, exerce uma pressão em sua própria parede, ou seja, a tendência desse pino é estar sempre forçando contra o furo, sempre tentando ficar aberto. Geralmente, se o furo tiver, por exemplo, 10 milímetros, ele vai estar um pouquinho maior, 10,3, 10,4. Claro que eu estou aqui só colocando valores aleatórios. Não existe padrão nessas medidas. Então, o pino elástico ele foi feito realmente para ser aplicado em locais onde os furos são menores do que o eixo. E sempre que você quiser definir o tipo de pino, o ajuste que você quer, a interferência, o ideal é sempre consultar uma tabela de ajuste para pinos e eixo. E aqui nós temos o rebite. Ele serve para unir duas peças e vai fazer com que eu tenha uma montagem permanente. Primeiramente, o que é o rebite? É um elemento de fixação empregado em união permanente, sendo formado por um corpo cilíndrico e uma cabeça. Eu tenho aqui o corpo e a cabeça do rebite. Eles podem ser fabricados em alumínio, cobre ou latão, usado para fixação permanente, que não dá para você fazer desmontagem, só se você danificá-lo, de duas ou mais peças com larga escala de emprego na fabricação de aviões, união de chapas, navios e fabricação de utensílios de alumínio. E aqui nós temos um exemplo de uma rebitagem de uma chaparia. Rebite ele pode ser feito manual, eu tenho aqui um rebitador manual e também posso usar um rebitador pneumático, ou seja, ele vai fazer a junção, a conformação da cabeça do rebite através de um rebitador pneumático, ou seja, o acionamento é através do ar comprimido. Um rebite se compõe de um corpo em forma de eixo cilíndrico e de uma cabeça. Tem aqui a parte dele cilíndrica e a cabeça. E a cabeça tem vários formatos. Os rebites são peças fabricadas, conforme já foi comentado antes. Lá não falava sobre o aço, eu também posso ter rebite fabricado em aço, alumínio, cobre ou latão. Se for alumínio, cobre, latão, eu vou fazer a conformação dele
a frio. E se for aço, na maioria das vezes eu vou usar, aquecer ele e vou usar máquinas rebitadeiras. Posso também, de repente, com um rebite menor, até também conformar ele manualmente. Eles unem rigidamente peças ou chapas, principalmente em estrutura metálica, de reservatórios, caldeiras, máquinas, navios, aviões, veículos de transporte e treliço. Vamos estar vendo agora alguns tipos de rebite e as suas proporções. Aqui eu tenho os tipos de rebite, o formato da cabeça e o emprego. Eu tenho aqui dois tipos de rebite de cabeça redonda. Um cabeça mais larga e o outro de cabeça mais estreita. São largamente utilizados devido à resistência que oferece. Aqui eu tenho outros dois rebites de cabeça escariada. Cabeça chata larga e cabeça chata estreita. Elas são empregadas onde? Quando você quer uniões que não admite saliência, ou seja, o rebite não vai ficar para fora da chapa. É feito um escariado no furo e aí a cabeça do rebite encosta ali, você rebita as duas chapas e ela vai esconder a cabeça do rebite. Dependendo do tipo de rebitagem, você nem vê mais que foi rebitado. E aqui eu tenho cabeça escariada calota, cabeça tipo panela, empregada em uniões que admite pequenas saliências, ou seja, vai ficar para fora da união das duas chapas só um pouco. E aqui eu tenho a cabeça cilíndrica, usada nas uniões de chapa com espessura máxima de 7 milímetros. Aqui eu tenho alguns exemplos, rebite de cabeça chata de cobre, aqui eu tenho outro de cabeça redonda, aqui cabeça escariada, aqui o rebite pop, e aqui tem os outros rebites que ele tem até mesmo rosca para ser repuxado. E temos diversos tipos de outros rebites. Aqui eu coloquei só alguns e as suas aplicações. Para adquirir um rebite adequado ao seu trabalho, é necessário que você conheça suas especificações, ou seja, precisamos saber o tipo do material que é feito. Esse material, no caso, pode ser alumínio, cobre, latão, aço. O tipo da cabeça, cabeça escariada, cabeça boleada, cabeça chata. O diâmetro do corpo, qual o diâmetro desse corpo, 6 milímetros, 10 milímetros, e qual o comprimento útil, qual o comprimento que eu vou precisar ter no rebite para unir determinada chapa. Então aqui eu tenho algumas especificações que eu preciso saber para me definir um rebite. E nas especificações do rebite é importante que você saiba qual será o comprimento útil e a dobra necessária, que é o Z. Nesse caso é preciso levar em consideração o diâmetro do rebite, o tipo da cabeça e o modo que vai ser rebitado, a frio ou a quente. Aqui eu tenho alguns exemplos que foi mostrado atrás. O rebite de cabeça boleada, chegou aqui, conformou e ele ficou com duas cabeças boleadas, aqui a chapa, e aqui eu tenho o escariado. O escariado ele não fica com relevo da cabeça para o lado de fora das duas chapas unidas, ela fica no mesmo plano. Então, qual o comprimento? E aqui eu tenho um outro tipo de cabeça chata. Então, dependendo do tipo do rebite, eu tenho que calcular X comprimento. Aqui temos processo de rebitagem. Então, a segunda cabeça do rebite, a que vai ser feita oposto ao lado que já vem pronto, pode ser feito por dois processos. Manual, no caso aqui eu tenho um exemplo manual, e aqui eu tenho uma máquina que vai fazer essa rebitagem. Então, eu posso utilizá-lo de duas maneiras. Então, eu posso utilizar dois tipos de processo para fazer a minha rebitagem. Aqui eu tenho processo de rebitagem. Para fazer uma rebitagem, no caso aqui manual, tem uma sequência para você preparar todo o andamento desse trabalho. Primeiro, você tem que preparar o material, ou seja, as duas chapas que você vai usar. Retirar rebarbas tanto no corpo da chapa quanto nos furos, para que as duas chapas tenham boa aderência e ela vai ficar bem ajustada. Então, primeiro eu tenho que preparar o material. Não adianta sair fazendo o processo que a chapa, se ela não estiver bem acabadinha, bem preparada, não vai ficar totalmente apoiada e não vai ficar uma boa rebitagem. Segundo, alinhar a chapa. Colocar no mesmo posicionamento, alinhar os furos, prender essa chapa. Caso seja necessário, coloque as duas chapas sobre uma mesa, prenda com grampo, se for o caso, com alicate de pressão, mas faça com que as duas chapas, o material que vai ser rebitado, fique bem fixo. Terceiro, prepare os rebites. Calcular o comprimento dele de acordo com o tipo da cabeça do rebite que você tem.
Se ele tiver maior, você fez o cálculo, achou o rebite com um comprimento um pouco maior, corte ele, põe na medida que foi encontrado no cálculo. Então, terceira sequência, preparar o rebite. E o quarto, iniciar a rebitagem. Com todo cuidado, usando as ferramentas ideal, com segurança, utilizando óculos, luva, para que não venha acontecer algum imprevisto, algum acidente. Então, para mim fazer uma rebitagem, eu vou preparar o material, vou alinhar a chapa, preparar os rebites e iniciar a rebitagem. E agora nós vamos ver como que funciona o processo manual. Esse tipo de processo é feito à mão, com pancadas de martelo, antes de iniciar o processo. É preciso comprimir as duas superfícies metálicas a serem unidas com o auxílio de duas ferramentas. Contra-estampo, que fica sob as chapas, ou seja, abaixo da chapa, e o repuxador, que é uma peça de aço com furo interno, no qual é introduzido a ponta saliente do rebite. Então, como que funciona isso aqui? Você tem um contra-estampo, uma ferramenta pode ser cilíndrica, ela tem uma cava, ela funciona como um molde. Nessa cava aqui, esse raio é a mesma medida da cabeça do rebite, você apoia o rebite, coloca as duas chapas, ó, introduz o rebite, coloca as duas chapas, e antes de você começar a moldar a cabeça do rebite, você tem um repuxador. Você vai dar algumas pancadas para fazer com que as duas chapas fiquem bem unidas. Então, aí você já tem os dois passos. Você coloca o rebite sobre o contra-estampo, coloca as duas chapas, introduz o repuxador na ponta do rebite saliente e dê algumas pancadas para que essas duas chapas fiquem bem unidas, bem travadas. Em seguida, após as chapas serem prensadas, que você travou as duas chapas com o repuxador, o rebite é martelado até encorpar, isto é, dilatar e preencher totalmente o furo. Ou seja, você vai pegar o martelo com a parte da bola e vem batendo na borda do rebite e vai dando formato nele arredondado. Nisso ele vai expandir, por ser de alumínio, ele vai crescer o diâmetro e vai travando no diâmetro da chapa. E você pode bater na tela praticamente encostar na chapa. Depois, com o martelo de bola, o rebite é boleado, ou seja, você vai fazer o arredondamento, ou seja, é martelado até começar a arredondar. A ilustração mostra o boleamento. Então, você vai bater, praticamente você vai moldar a mão com o martelo, o formato que está aqui. Quando tiver quase próximo à chapa, vamos para o próximo andamento. Você vai pegar agora o estampo, que também tem o formato da cabeça do rebite, é o mesmo que está no contra-estampo. Em seguida, o formato da segunda cabeça é feito por meio de outra ferramenta chamada estampo, em cuja ponta existe uma cavidade que será usada como matriz para a cabeça arredondada. Você vai bater até o estampo encostar na chapa e com isso ele vai modelar, deixando a cabeça do lado oposto do rebite boleado. Então aqui eu vou estar falando um pouquinho mais sobre as ferramentas usadas. O estampo utilizado na rebitagem manual é feito de aço, então ele é todo feito de aço temperado e apresenta três partes: a cabeça, o corpo e a ponta. Então não adianta fazer um estampo com aço macio que não vai dar. Ele vai danificar a parte da ponta dele, a parte do rebaixo. Então é de um material resistente e que receba têmpera. Na ponta existe um rebaixo, conforme eu mostrei aqui, utilizado para dar formato final à segunda cabeça. E aqui eu tenho uma ilustração que mostra tudo que nós falamos. Eu tenho aqui o contra-estampo, que é preso à morsa, coloco as duas chapas, bato com um repuxador para unir as duas chapas, para ela ficar bem justinha. Depois eu vou martelar com a bola do martelo para dar um formato prévio e depois eu venho com um estampo que tem o formato da cabeça e vou batendo com ele até ele moldar a cabeça do rebite. E aqui nós temos o contra-estampo, que é, na verdade, um estampo colocado em posição oposta do estampo. Também é de aço temperado e apresenta um rebaixo semisférico, no qual é introduzida a cabeça do rebite. O rebaixo semisférico pode apresentar vários diâmetros a fim de alojar a cabeça do rebite e de diversas dimensões. Então, está aqui mostrando. Na animação anterior, ele não é nesse formato. O formato de fora não importa. O que importa é o raio de acordo com a cabeça do rebite. E aqui nós temos o repuxador, que é a ferramenta que serve para unir as chapas a serem rebitadas. É feita de aço temperado, tem três partes: cabeça, o corpo
Na face, nós temos o furo. Esse furo, geralmente, é maior do que o diâmetro do rebite e também mais fundo, ou seja, mais comprido na profundidade do que o comprimento do rebite. E aqui está um resumo, de novo, de tudo que eu falei. O contra-estampo, a chapa, eu vou repuxar para fazer a união. Em seguida, eu vou martelar a cabeça do rebite até quase fazer com que essa moldagem, a mão aqui, encoste na chapa. Você vai martelando em círculo com a bola do martelo e depois você vem com o estampo e dá pancadas até modelar a cabeça oposta do rebite. E aqui fala sobre processo mecânico. Então, o processo mecânico é feito por meio de um martelo pneumático, ou seja, ele tem um mecanismo através da pressão do ar comprimido ou de rebitadeiras pneumáticas ou hidráulicas. O martelo pneumático é ligado a um compressor de ar por tubo flexível e trabalha sob uma pressão entre 5 pascal a 7 pascal, controlada por alavanca. Ou seja, aqui eu tenho meu estampo e você tem a pressão aqui, por exemplo, do ar, ele vai martelar a cabeça do rebite até dar o formato. Você não vai ser mais preciso, está batendo com o martelo manual. Não vou me expandir muito nesse processo. Ele é bem parecido com o outro, só que em vez de você fazer manualmente, você vai usar um martelo ou uma prensa pneumática. Vou estar falando agora sobre os cálculos para a rebitagem. Para mim fazer todo o processo que eu falei até agora, eu preciso calcular qual o comprimento do rebite, qual o diâmetro desse rebite e qual o furo correto que a chapa tem que ter. Primeiro, temos aqui o cálculo do diâmetro do rebite. Me fala aqui, ó, a escolha do rebite é feita de acordo com a espessura da chapa que se quer rebitar. A prática recomenda que se considere a chapa de menor espessura e se multiplique esse valor por 1,5. Segunda fórmula. Aqui me mostra a fórmula. D minúscula é igual a 1,5 vezes menor que S. Primeiro, vamos lá. O D significa o diâmetro do rebite. Aqui, menor que S significa a menor espessura e 1,5 é constante. Temos aqui um exemplo. Para rebitar duas chapas de aço, uma com espessura de 5 milímetros e a outra de 4. Qual o diâmetro do rebite? Então, a fórmula nós temos aqui, ó. D igual a 1,5, é uma constante, vezes a menor espessura. Vamos resolver. D é igual, constante, 1,5 vezes. Eu tenho duas chapas para unir, uma de 4 e uma outra de 5 milímetros. O rebite vai entrar aqui. Então, eu vou estar utilizando, conforme falou anteriormente, a chapa de número 4. Coloquei o 4 aqui. Se eu multiplicar 1,5 vezes 4, vai dar 6 milímetros. Portanto, o comprimento desse rebite aqui, ó, deve ser de 6 milímetros. Geralmente, os rebites comerciais são fornecidos com as dimensões em polegadas. Portanto, é necessário escolher um rebite com o valor que mais se aproxime da dimensão obtida em milímetros, pelo cálculo. Assim, no exemplo acima, o rebite comercial que mais se aproxima da dimensão 6 é o rebite de diâmetro 1/4. Aí você vai ter que transformar polegada em milímetro. Só uma dica: como que eu transformo polegada em milímetro? Imagina que o seu rebite é de 1/4 e você quer saber em milímetro. Você vai multiplicar o numerador por 25,4, vai dar 25,4, claro, e vai dividir pelo denominador que está ali, 4. Fazendo essa conta, teremos 6 milímetros e 35 centésimos de milímetro. Você vai pegar um valor aproximado. Seja qual for o rebite em polegada, é só fazer essa conta. Se fosse 3/8, você multiplicar 3 vezes 25,4, dividiria por 8. Agora eu vou estar mostrando alguns exemplos. Imagine que essa chapa aqui é uma chapa de 3 milímetros e essa outra aqui de 3,5. Eu quero colocar um rebite aqui, eu quero descobrir o diâmetro desse rebite. Eu quero saber esse diâmetro. Então, para resolver isso, vamos usar a fórmula 1,5 vezes menor espessura. Então, eu tenho uma chapa de 3 e outra de 3,5. Então, eu vou estar usando aqui a de 3. Fazendo essa conta, vai dar 4 milímetros e 5 décimos de milímetro. Esse vai ser o diâmetro desse rebite. Então, dependendo da chapa que você for unir, você sempre vai pegar a chapa de menor espessura, vai colocar ela aqui e vai multiplicar por 1,5. Vamos imaginar agora que você tem uma chapa aqui de 1,16 e a outra chapa de 1/8.
Você quer saber qual rebite você vai usar para unir essas duas chapas. Primeiro, vou colocar aqui a fórmula. 1,5 vezes a menor espessura. Vou colocar aqui 1,5 vezes menor espessura, ali no caso, 1,16. Então, agora eu tenho que transformar esse 1,16 em milímetro. Vezes 25,4, vai dar 25,4. Vou dividir por 16. Fazendo essa conta, vou ter 1,58. Então, transformei o polegar em milímetro. Vou pegar esse valor, vou colocar ele aqui. E agora eu vou fazer essa multiplicação, que vai dar o valor de 2,37. Claro que você vai ter que procurar o que tiver mais próximo dessa medida. Pode ser que seja 2,5. Então, aí eu passei para vocês o cálculo do diâmetro do rebite. E agora o segundo cálculo do diâmetro do furo. Você vai furar uma chapa para rebitar. Então, ele fala aqui, ó, o diâmetro do furo pode ser calculado multiplicando seu diâmetro do rebite, que você tem em mão. Matematicamente, pode escrever DF igual a DR vezes 1,06. O que é o DF? Diâmetro do furo. Qual o diâmetro do furo que eu tenho que fazer? DR, diâmetro do rebite. Você tem o rebite. E 1,06 a constante. Aqui temos um exemplo. Qual é o diâmetro do furo para um rebite com um diâmetro de 6 milímetros e 35 centésimos de milímetro? Então, você tem um rebite com essa medida. Qual o furo que eu tenho que deixar? Não é o mesmo furo do rebite. Aqui ele fala, ó, o DF, que é o diâmetro do furo, é igual ao diâmetro do rebite vezes a constante 1,06. O diâmetro do rebite é 6 milímetros e 35 centésimos, vezes a constante. Fazendo essa conta, deu 6 milímetros e 73 centésimos de milímetro. Portanto, o furo será de 6,73. Ou seja, se você pegar 6,73 menos 6,35, 8, 3 e 0. Você tem uma folga de 38 centésimos de milímetro do furo e o diâmetro do rebite. Ou seja, é a medida precisa para a hora que você martela o rebite, ele expandir, travar, não ser nem em excesso e nem faltar. Então, só você utilizar essa fórmula que você vai descobrir qual o furo ideal para aquele rebite que você tem em mãos. Vou aqui estar fazendo mais um cálculo só para praticar um pouco. Então, é DF, que é o diâmetro do furo, é igual a DR vezes a constante 1,06. Então, DF é igual. Diâmetro do rebite. Imagine que você tem um rebite de 8 milímetros. Você quer saber qual o furo que você vai fazer. Então, o diâmetro do rebite é 8 vezes a constante 1,06. O diâmetro do furo vai ser igual a 8 milímetros e 48 centésimos de milímetro. Esse aqui vai ser o diâmetro desse furo. Então, você tem esse rebite em mão e vai fazer esse furo. Ou seja, aqui você vai, com certeza, vai arredondar para 8 milímetros e 5 décimos. Se você tiver algum rebite, se tiver em polegadas, você vai ter que fazer aquela transformação que eu fiz anteriormente. E agora eu vou falar do cálculo de comprimento útil do rebite. Nosso terceiro cálculo. O que é comprimento útil? É a medida que vai próximo à cabeça do rebite até a sua extremidade. Cabeça boleada, ele vai do apoio aqui até o início do rebite. O escariado, ele conta como comprimento até a face do escariado. Então, como que eu calculo isso aqui em um rebite? Então, está aqui a forma. O cálculo desse comprimento é feito por meio da forma L, qual o comprimento do rebite que eu tenho que deixar? Comprimento útil do rebite. Aqui tem a constante determinada pelo formato da cabeça. Se a cabeça for baleada, é uma constante que entra na fórmula, se for escariada, outra. O D, diâmetro do rebite, e o S, a soma das espessuras. Então, imagine que o meu rebite, ele tem aqui 8 milímetros. Como é que eu resolvo isso? Ó, para a cabeça redonda, que é esse aqui, L é igual a 1,5 vezes o diâmetro mais a espessura. Aqui me fala, espessura, no caso aqui agora, é a soma das chapas. Não é a menor, é a soma. Eu quero ultrapassar duas chapas. Então, como que eu resolveria se fosse por 8? Eu ia pegar aqui, ó, 1,5 vezes
o diâmetro do rebite lá, no caso é 8, mais a espessura da chapa. Imagina que eu tenho duas chapas para unir, e a soma dessas duas chapas aqui, ó, dá, por exemplo, 10 milímetros. Vou colocar o 10 aqui. Vou colocar essa forma do lado aqui, ó. L é igual a 1,5 vezes 8 mais 10. Primeiro se resolve a multiplicação. 1,5 vezes 8 é igual a 12 mais 10. Então, eu fazendo essa conta, vai ser 22 milímetros. Então, esse é o comprimento que eu tenho que ter nesse rebite de cabeça boleada. E se for cabeça escariada, pode-se olhar que a constante muda. Ao invés de 1,5, vai ser 1 milímetro. Imagine que o rebite seja o mesmo diâmetro. Imagine que aqui é diâmetro 8. E o comprimento dele aqui agora, ele vai contar com a cabeça dele. Então, escariado eu vou usar 1. Então, vamos fazer essa conta. Então, seria L igual a 1. Agora é 1, porque o rebite cabeça escariada, vezes o diâmetro do rebite é 8, mais a soma das duas chapas aqui. Imagine que essa aqui tem 5, mais 5 deu 10. Deu 10 milímetros. A altura. Então, eu vou colocar aqui o 10. Fazendo essa conta, 8 vezes 1, 8, mais 10, o comprimento vai ser igual a 18 milímetros. Então, esse rebite aqui vai ter um comprimento de 18 milímetros. Então, só ficar atento qual o tipo de rebite que você tem em mão. Ele tem cabeça ou ele é um rebite escariado? Se for escariado, você vai usar a fórmula número 1. Se for cabeça redonda, boleada, você vai usar a constante 1,5. E aí você calculou certinho, você vai ver que o comprimento aqui, conforme está aqui, ó, ele vai bater certinho, vai sobrar essa medida aqui, que é o ideal, para você martelar, moldar a cabeça do rebite, depois bater o estampo e ele moldar certinho, igual está a outra cabeça. Se caso você colocar essa medida aqui maior, no caso aqui está dando 22, você colocar aqui 30 milímetros, você não vai conseguir. Conforme você for batendo com o martelo para modelar ele com a bola do martelo, ele vai começar a entortar. E aí não vai formar a cabeça correta. E se ele ficar muito curto, a hora que você rebitar, ele vai fazer na cabeça dele, aqui na parte oposta, ele vai ficar aqui assim reto. E não vai conseguir moldar a cabeça, porque está faltando material. Então, esse cálculo é primordial para você ter uma boa rebitagem. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, se você curtiu, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e deixe também o seu comentário. Também não se esqueçam de seguir o canal Mundo da Mecânica Industrial lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.